O mundo visto de cima. Inglaterra. O Lake District. Com montanhas e lagos moldados pelas geleiras na última era glacial, o Lake District é um patrimônio mundial da Unesco e tem uma das paisagens mais lindas da Europa. A viagem começa em Westwater, o lago mais fundo da Inglaterra, e em Scafell Pike, a montanha mais alta do país. Para explorar algumas das montanhas centrais, a viagem passará por Coniston, rumo a Windermere, o maior lago natural da Inglaterra. Levenshall tem um dos mais antigos jardins topiários, mas uma beleza mais selvagem pode ser vista em Ullswater e na magnífica Helvellyn, uma das montanhas mais perigosas para fazer trilha. Atravessando as montanhas, a viagem chega a Keswick, destino obrigatório para visitantes nas margens do lago Derwentwater. A jornada se encerra no misterioso círculo de pedras de Castle Rig. Rumo ao leste, no coração do Parque Nacional Lake District, a viagem chega a Westwater, o lago mais fundo da Inglaterra e um dos mais remotos. A distância é o cume do Great Gable, que domina toda a vista do lago. Ao sul do lago, seixos dos montes caem na água, que tem quase 75 metros de profundidade. Apesar de ser famoso pela beleza e muito visitado nos dias de sol, as profundezas de Westwater têm segredos. Pelo menos uma vítima de assassinato foi desovada no lago. O corpo de Margaret Hogg, apelidado de a Dama do Lago, foi encontrado 8 anos após a morte, em ótimo estado, devido à falta de oxigênio na água. Num bizarro incidente dos anos 2000, uma coleção de gnomos de jardim foi jogada no fundo do lago e foi retirada após 3 mergulhadores morrerem aparentemente à procura dela. A distância à usina de reprocessamento nuclear Sellafield, que utiliza a água do lago. Apesar da beleza natural, o Lake District nunca esteve imune aos efeitos da indústria. Muito antes da usina nuclear ou até mesmo da energia nuclear surgir, o Lake District já abrigava indústrias importantes. Na década de 1870 foi construída uma ferrovia entre Eskdale e Ravenglass para transportar minério de ferro, que era extraído em minas já abandonadas. A ferrovia, apelidada de Ratty, transporta turistas do litoral para o Lake District. Ao sobrevoar Burnmore Tarn, a viagem chega à impressionante face leste de Scafell, que já foi considerado o pico mais alto da região. Porém, medições mais precisas no século XIX provaram que o cume vizinho, Scafell Pike, leva essa honra, com 14 metros de diferença. Com 978 metros de altitude, é a montanha mais alta do distrito e o cume mais alto da Inglaterra. Scafell Pike é um destino popular entre trilheiros e mais de 100 mil pessoas alcançam o topo anualmente. Há várias rotas de subida diferentes, com diversos graus de dificuldade. Mas não importa o caminho escolhido, todos são recompensados com vistas magníficas do próprio Lake District e até mesmo da ilha de Man e das montanhas da Escócia. Logo abaixo do maciço de Scafell, fica o lindo e remoto vale de Eskdale. Na entrada é possível ver os vestígios de alguns dos primeiros habitantes da área, os romanos.
O Forte Hardknott, ou Médio Bognum, como os romanos chamavam, foi construído em 125 d.C. pelo imperador Adriano para defender a rota do litoral até o leste da região. É um dos fortes romanos mais remotos da Grã-Bretanha. É possível ver onde ficavam o prédio central e o depósito. Apesar de muitas rochas originais terem sido roubadas, a fileira de Ardósia mostra onde a construção romana foi reformada. Apesar da localização remota e exposta, os soldados romanos não abriram mão de todos os confortos. Havia uma casa de banho com uma caldeira para esquentar a água. Atrás do forte está o Passo de Hardknott, conhecido por ter uma das estradas mais íngremes e difíceis do país. As curvas fechadas são difíceis em qualquer clima, mas na chuva, a estrada é traiçoeira e no inverno é fechada devido à neve e ao gelo. De Hardknott, o Vale Dudon se estende até o Passo Wrynose, onde a Pedra dos Três Condados marca a antiga junção de 3 condados: Lancashire, Westmoreland e Cumberland. Este é o início de muitos trajetos pelas montanhas mais altas, além de um ótimo local para admirar a vista de Little Langdale. A vista de Bly Tarn até o Vale Langdale é adorada por fotógrafos e pintores e contém algumas das montanhas mais icônicas do Lake District. O perfil único das Langdale Pikes pode ser encontrado em tudo, de pinturas a canecas de souvenir. O próprio vale é um dos mais populares da região. Tem vários hotéis e pensões, dando aos trilheiros a chance de se hospedar num dos cenários mais bonitos do Reino Unido. Os visitantes têm mais de 3.000 quilômetros de trilhas para explorar. O vale se divide ao se aproximar das montanhas, formando 2 vales menores, Mickleden e Oxendale. A rocha que separa os dois se chama The Bend e é uma maneira mais suave de chegar às montanhas na entrada do vale. A principal é Bowfell, que atrai todos os tipos de trilheiros, mas tem uma subida rigorosa, não importa a rota escolhida. As laterais de Bowfell são cortadas por ravinas profundas, lembrando a costela de uma fera gigante. Uma das melhores maneiras de chegar a Bowfell é pela magnífica trilha de Crinkle Crags, um caminho sinuoso com vistas maravilhosas em qualquer direção. O pico de Bowfell é um amontoado de pedras, mas também uma área fascinante para se explorar. Bowfell é uma das montanhas preferidas do lendário Alfred Wainwright, um dos nomes mais associados à popularidade do Lake District. Os guias ilustrados dele, escritos nos anos 1950 e 1960, até hoje são referência para trilhas nas montanhas. O cume favorito de Wainwright era Haystacks, que ele disse ser um lugar de muito charme e um encanto de conto de fadas. Haystacks não é dos picos mais altos, mas compensa com uma belíssima vista de Buttermere, além da diversidade e personalidade, um terrier peludo entre foxhounds, como escreveu Wainwright. No último livro dele, ele comenta que os penhascos assustadores e formações rochosas vão ficar ainda mais selvagens quando as cinzas dele forem espalhadas lá. E foi o que aconteceu após a sua morte em 1991. Ao sul da região central, ficam os Coniston Fells, talhados por pedreiras e minas do século XIX, quando se extraía cobre, níquel e cobalto deles, além de ardósia. Trilhas para caminhada e antigos trilhos de minas serpenteiam pela rota que leva até o lago glacial principal. Aqui, riachos descem a montanha em alegres cachoeiras para uma área que 2 séculos atrás tinha um aspecto industrial, devido à quantidade de minas e entulhos no local.
O lago Lever's Water foi represado no século XVIII para fornecer água para as minas e a cidade. Mas hoje, isso é uma lembrança distante. Agora a região é tranquila e serena. Atravessando a cordilheira, a viagem pega a trilha principal rumo ao pico mais alto, chamado Velho de Coniston. O cume é bem diferente, pois é uma estrutura complexa de ardósia que combina um mirante e um moledro, oferecendo uma vista extensa do sul. Com cerca de 8 quilômetros, Coniston Water é um exemplo perfeito de um lago glacial moldado pela ação de geleiras na última era glacial. Várias tentativas de quebrar o recorde de velocidade na água ocorreram aqui. Em 1967, a de Donald Campbell terminou em tragédia quando seu hidroplano Bluebird capotou e quebrou a mais de 500 km por hora. Recuperado somente em 2001, o Bluebird foi consertado e exposto num museu local. Perto dali, em Windermere, os passeios são mais calmos. Windermere é o maior lago natural da Inglaterra e um dos mais movimentados do Lake District, com muitas construções nas margens. Esta é Blackwell, um maravilhoso exemplo do estilo Arts and Crafts. Projetada por Mackay Hill Bailey Scott, foi concluída em 1901 como casa de veraneio para Sir Edward Holt, dono de uma cervejaria de Manchester. A casa se tornou escola, depois escritório e por fim foi reformada e aberta ao público em 2001, 100 anos após ser construída. Windermere contém 18 ilhas, e a maior delas é Belle Isle. Esta ilha particular em frente à cidade de Bowness já foi a residência de um governador romano. Island House foi construída em 1774, inspirada no Panteão de Roma. Apesar de ter sido danificada num incêndio na década de 1990, a casa foi completamente restaurada e hoje é uma residência particular. As cidades de Bowness e Windermere são unidas às margens do lago e formam um dos principais destinos turísticos da região. Windermere é atendida por uma ferrovia e esta zona do Lake District é facilmente acessível por estradas. Alguns quilômetros ao sul de Windermere fica a mansão elizabetana de Levens Hall. A residência é linda, mas os jardins são simplesmente esplendorosos. Este incrível jardim topiário é um dos mais antigos do mundo. 2 jardineiros levam 2 meses por ano para manter a poda das esculturas. Elas foram projetadas pelo jardineiro do rei Jaime II, Guillaume Beaumont, que teve como professor Lenotre, paisagista dos Jardins de Versalhes. A precisão da topiária e as linhas fortes do layout faziam parte do conceito de jardim formal do século XVII, ilustrando o controle do homem sobre a natureza. Mas é extraordinário como esta abordagem formal não foi apagada pela tendência mais natural e pitoresca que veio depois. Estes jardins foram preservados, muitas vezes com as plantas originais, e seguem o projeto de Beaumont do fim do século XVII. O jardim também foi inspiração para Beatrix Potter, autora de livros amados por crianças e adultos do mundo todo. Com mais de 250 milhões de exemplares vendidos, ela escreveu a história de Pedro Coelho antes de se mudar para o Lake District em 1905. Mas muitos livros posteriores contêm ilustrações dos jardins do seu sítio em Near Surrey. Beatrix Potter tinha interesse na preservação da natureza e deixou seu vasto terreno para o National Trust, criando a base do Parque Nacional Lake District. Seguindo para a pitoresca cidade de Grasmere,
A viagem se aproxima da casa de um dos melhores poetas da Inglaterra, que também ajudou a tornar o Lake District o que é hoje. Pioneiro do período romântico da literatura inglesa, William Wordsworth nasceu em 1770 e passou o início da vida aqui antes de estudar na Universidade de Cambridge e viajar para a Alemanha. Em 1799, ele e a irmã voltaram ao Lake District e se estabeleceram em Dove Cottage, em Grasmere. Wordsworth e seus amigos Coleridge e Southey ficaram conhecidos como os Lake Poets. Wordsworth sentia que o Lake District fazia parte da essência dele como poeta, e apesar de ser muito mais do que um poeta da natureza, ele escreveu um guia da região e atraiu visitantes para o Lake District. Em 1813, Wordsworth se mudou com a família para esta casa, Rydal Mount, no sul de Grasmere, onde morou até o fim da vida. Ele morreu em 1850 e está enterrado na igreja de St. Oswald, em Grasmere. Um dos poemas líricos mais famosos de Wordsworth é Daffodils, que começa com o verso "Vaguei solitário como uma nuvem", um dos mais conhecidos da literatura inglesa. O poema foi inspirado pelos narcisos que Wordsworth e a irmã viram ao caminhar pela margem de Ullswater, que após Windermere é o maior lago da região. Wordsworth descreveu Ullswater como a combinação mais feliz de beleza e grandiosidade de todos os lagos. Descendo Ullswater, a viagem chega a Hallingfell, um lugar perfeito para admirar os campos, com colinas cobertas de urze e montanhas austeras tocadas pelas nuvens e neblina. Com 11 quilômetros de extensão e 1 de largura, este é outro lago glacial criado na última era do gelo. Ullswater costuma ser considerado um dos 10 lagos mais bonitos do Lake District. A combinação de águas calmas com um horizonte impressionante cria uma das melhores paisagens da região. Com apenas alguns vilarejos e menos visitantes do que Windermere, Ullswater é um local tranquilo, perfeito para navegar em águas cristalinas e apreciar a vista maravilhosa. Acima de Ullswater está o majestoso cume de Helvellyn. Helvellyn é um dos picos mais altos no leste do Lake District e uma das primeiras montanhas a atrair trilheiros. William Wordsworth e o colega poeta Samuel Taylor Coleridge caminharam aqui. É uma subida longa, porém segura. Os trilheiros podem pegar uma estrada verde até o topo. Tudo isso muda se o trilheiro escolher um caminho alternativo, conhecido como Striding Edge. Striding Edge é empolgante, mas também famoso por causar acidentes e até mortes. Esta crista estreita foi formada quando duas geleiras se moveram lado a lado na última era glacial. O caminho é muito popular e, quando há muito movimento, são formadas filas de trilheiros. O último trecho até o topo pode ser muito perigoso, especialmente em temperaturas geladas. Um bom equipamento é indispensável. O planalto do cume é tão liso que, em 1926, um piloto pousou um pequeno avião aqui. O contraste deste local com as escarpas vertiginosas de Striding Edge só aumenta o charme desta montanha magnífica. Seguindo para o norte de Helvellyn, a viagem chega a uma das montanhas mais singulares do Lake District, Blencathra, com declives largos que parecem dedos tocando no terreno abaixo. Existem muitas rotas até o topo, e os declives são cheios de trilhas. Deste ponto, olhando para o oeste, o cume da montanha está coberto pelas nuvens, mas ainda é fácil ver por que a montanha também é chamada de Saddleback, pela semelhança com uma sela de cavalo. Porém, apesar da aparência inofensiva,
Blencathra tem um caminho secreto, o Sharp Edge, parecido com o Striding Edge, que oferece um trajeto desafiador e vertiginoso até o cume e exige coragem. Sharp Edge não é muito longo, mas tem a montanha Skiddaw, que é escorregadia quando está molhada. Não deve ser escalada em dias chuvosos sem a experiência e equipamentos necessários. Sharp Edge passa pelo lago glacial em direção ao cume, de onde é possível ver a vizinha de Blencathra, a imponente montanha Skiddaw. A principal trilha de Skiddaw se destaca no terreno e é usada pelas milhares de pessoas que sobem até o topo todos os anos. É uma das subidas mais fáceis e mais diretas da região, porém também muito íngreme, pois os 931 metros de Skiddaw a tornam a sexta maior montanha da Inglaterra. A trilha segue gradualmente até um cume plano, que costuma estar encoberto pelas nuvens. Porém, nesta região, o tempo pode mudar bruscamente, e estes trilheiros foram recompensados com uma vista magnífica de todo o Lake District, com o lago Derwentwater e a cidade de Keswick logo abaixo da montanha. Keswick remonta ao século XIII, quando o rei Eduardo I autorizou a criação de um mercado. A cidade já se destacou pela mineração, indústria, produção de lápis e pelo turismo, pois é uma atração para os visitantes do Lake District. Um dos moradores mais famosos de Keswick foi o cônego Hardwicke Rawnsley. É em parte graças a ele que a beleza do Lake District foi tão bem preservada. Apesar de não ter nascido no local, Rawnsley foi uma peça-chave do movimento conservacionista, que foi crucial para melhorar a educação e as condições dos trabalhadores e proteger a região da destruição da Revolução Industrial. Amigo de Beatrix Potter, Rawnsley foi cofundador do National Trust em 1895, que abriu o caminho para a formação do Parque Nacional Lake District em 1951. Os esforços de Rawnsley deram tão certo que, em 1934, um artigo de jornal descreveu Keswick como a capital do Lake District. Visitantes de Derwentwater têm muitas opções para explorar a região em torno do lago. Esta é Cat Bells, uma montanha bem ao lado do lago, com um lindo cume, com vista para os dois lados. Se os visitantes quiserem outro desafio após chegarem ao topo, eles podem continuar a caminhada e completar o passeio de Newlands, uma magnífica caminhada circular de cerca de 6 horas. Mas não são apenas as montanhas em torno de Derwentwater que atraem visitantes. Ao sul do lago está Borrowdale, um vale lindo e isolado. Subindo a trilha é fácil ver por que trilheiros a consideram um caminho perfeito até os picos mais altos. O topo do vale é protegido pela Great End, o contraforte do maciço de Scafell. A montanha, de 300 metros, tem uma elevação abrupta e é marcada por sulcos profundos. Ela é adorada por escaladores de rochas, especialmente no inverno, quando oferece as melhores vias de escalada da Inglaterra. Apesar de parecer muito distante dos penhascos de Great End, Wat and Lath fica a apenas alguns quilômetros ao nordeste. É um lugar de beleza tranquila, onde se pode pescar trutas de um barco ou das margens, e onde as famílias aproveitam as tardes de verão caminhando nesta paisagem calma. A jornada termina ao leste de Derwentwater, mas milhares de anos atrás. Este é o Círculo de Pedras de Castlereagh. Acredita-se que ele tenha mais de 5.000 anos. O propósito original das pedras está envolto em mistérios, mas hoje elas mostram como o Lake District sempre fez parte integral da história da humanidade.
Humanos mineraram a região, usaram a água para energia nuclear, extraíram as pedras e cultivaram a terra. E agora, os turistas que vêm apreciar a beleza do lugar podem sentir um eco do mesmo fascínio sentido pelos antepassados de milhares de anos atrás. Tradução: Jorge Castanino. Narração: Daniel Maclini. Dispositiva.